Olá pessoas, esse é mais um Nerdologia e eu sou a Mila, ciências da computação, professora, divulgadora de ciência e tecnologia no canal Peixe Babel. E hoje a gente vai bater o martelo na pergunta: faz sentido que o Luke Skywalker entenda o R2-D2? Habilidades sociais são fundamentais não só para que robôs possam te ajudar na luta contra o Império, mas também para cada um de nós como profissionais. E a Alura tem dezenas de cursos dedicados às chamadas soft skills, habilidades sociais como oratória, inteligência emocional, comunicação, entre muitas competências para aprimorar não só a sua carreira, mas a sua vida. Então, caso você escolha se tornar estudante na Alura, lembra de aproveitar todo o espectro de conhecimento oferecido. Seja você front-end, cientista de dados, designer de UX, ou quem sabe ainda não decidiu qual carreira seguir, aproveite a oportunidade da Alura, que com uma única assinatura te dá acesso a um universo de conhecimento. E para acessar os 10% de desconto do Nerdologia para você, basta clicar no link da descrição ou escanear o QR Code aqui na sua tela. Se assim como eu, você também é apaixonado por Star Wars, os bips do R2-D2 devem dar um calorzinho no seu coração. O Arturito, que conquistou a audiência e se tornou um dos principais heróis da história, sem falar uma palavra sequer. Droides astromecânicos não foram feitos para se comunicar de maneira tão complexa, menos ainda desafiar atrevidamente um mestre Jedi. Seu papel é fazer reparos mecânicos, na maior parte do tempo envolvendo outras máquinas, e eventualmente receber instruções humanas. Mas não é o caso do nosso herói, que além de mecânico também é um grande companheiro. Uma discussão que volta e meia reaparece é se os personagens conseguem entender os bips e assovios do R2-D2, principalmente quem passou muito tempo com ele, como Han Solo, Obi-Wan ou Luke Skywalker. Há quem diga que não, que sempre tem um computador de bordo, um tradutor de bolso ou um C3PO por perto quando o R2 interage nas cenas. Para responder se seria possível entender os droids, primeiro é importante dizer que, infelizmente, a produção de Star Wars não criou um idioma completo para eles, a ponto de existir, sei lá, um dicionário droid português. Os sons foram improvisados com o objetivo de transmitir emoção. Então você sabe se ele tá assustado ou triste, mesmo sem nenhuma palavra. Mas no universo de Star Wars, os droids têm um idioma. Eles se comunicam em binário, o sistema numérico que com 2 dígitos, 0 e 1, é a base de absolutamente tudo que o seu computador faz. Toda imagem, som, texto, todo cálculo no seu computador, fisicamente são bilhões de semicondutores minúsculos, os chamados transistores, ligando e desligando. Os droids falarem binário faz todo sentido tecnológico, não só porque eles são robôs, mas porque houve um tempo em que a única maneira de computadores se comunicarem era via som. Literalmente, os computadores tinham conversas ao telefone em binário. Então a gente não precisa ficar só na ficção para imaginar se daria ou não para entender o R2-D2. Quando eu falo do passado aqui no Nerdologia, eu costumo falar da época que a internet eram ligações telefônicas. Isso porque o modem, que é o aparelho que conecta na internet, era ligado na mesma rede que o telefone fixo, aproveitando uma infraestrutura mundial que já existia e gerando guerras dentro de casa entre quem queria usar a internet e quem queria usar o telefone. E se a gente voltar ainda mais no passado, até a década de 80 existia um monopólio de telefonia nos Estados Unidos. Só empresas específicas podiam produzir e vender aparelhos que se conectavam na rede telefônica. Para contornar isso, os primeiros modems tinham microfone e alto-falante para os computadores usarem o telefone para se comunicar. É como se o modem fosse a boca e os ouvidos dos droids. Se o R2-D2 pensa em binário e quer falar, ele precisa codificar a mensagem na forma de som. Os modems fazem isso modulando um sinal sonoro, por exemplo, alterando sua frequência, tipo 1 é agudo, 0 é grave. Quando o C3PO escuta, ele precisa demodular, extrair a informação embutida no som. E dá para inferir a velocidade da comunicação, entre outras coisas, pela quantidade de bips, ou seja, de sons, por segundo. Os primeiros modems que precisavam falar ao telefone emitiam 100 bips por segundo, que na prática entregava no máximo 10 caracteres por segundo na sua tela. Em velocidade de internet é super lento, já para audição humana, os bips são muito rápidos. A pesquisadora Cristina Lopes estudou esse equilíbrio entre sons agradáveis e velocidade de transmissão. Quanto mais rápido o som, mais informação você consegue transmitir, mais se torna incômodo para seres humanos. 50 bips por segundo, ou seja, metade da capacidade dos modems mais antigos da história, seria como escutar um gafanhoto. Já o R2-D2 está numa faixa muito mais agradável, de até 10 bips por segundo.
Mas sabe o que é curioso? Quando o telefone precisava intermediar a conexão, fazia sentido o modem emitir som. Mas essa limitação acabou muito antes do modem popularizar no Brasil. Ele já conectava direto no ponto telefônico. E ainda assim, a gente conhece o bendito som de conectar na internet enquanto olha nos olhos do cachorro do Ig. Por que será? Não foi um ato de nostalgia. A linha telefônica era otimizada para transmitir sinal analógico, som, então fazia sentido manter a codificação com a vantagem de acelerar e muito a transmissão. Mas além disso, e mais importante aqui, através do som era possível diagnosticar falhas de conexão. O som era tão familiar que dava para escutar quando algo dava errado. A dev finlandesa Oona Räisänen destrinchou passo a passo o som nostálgico dos anos 90. Primeiro vem a melodia da discagem, seguido do outro modem atendendo e iniciando o aperto de mão. Pois é, modems são muito educados, eles sempre se apresentam e decidem juntos a melhor maneira de conversar para que ninguém seja mal interpretado. Existe até um tom específico pro alô entre modems, quando eles se reconhecem e concordam em continuar a conversa em binário. Todo o aperto de mão é muito previsível, então se o som de uma determinada etapa era longo demais, repetitivo demais, ou se a gente tinha dificuldade de ouvir por interferência na linha, tudo isso sinalizava que algo podia dar errado na conexão. A gente precisava escutar e se familiarizar com modems conversando em altíssima velocidade. No caso do R2-D2, ele não só fala mais devagar, como tem um vocabulário reduzido. O R2-D2 Vocalizer é um projeto que construiu um banco de dados com todas as falas na história do Droid, mapeando um total de 350 palavras únicas, com 92% delas acontecendo no episódio 4. Todo o resto são variações e combinações das mesmas palavras. Então vamos assumir que o R2-D2 fala devagar, com uma quantidade limitada de palavras, e claro que o ouvido humano consegue distinguir os sons. Se ele vai pilotar uma X-Wing e salvar a galáxia com o Luke, o mínimo que o Luke pode fazer é aprender o vocabulário do droid. E no vídeo sobre vocabulários da internet, um abraço para todo mundo que pegou a referência da abertura. O Nerdologia destacou as origens do Lit, que foi a cultura hacker, e acabou ficando de fora a galera dos games, que abraçou e evoluiu esse vocabulário. A música do Cauê Moura é um dos muitos fenômenos do braço gamer da cultura Lit. E o Paulo recomendou uma live muito boa do canal História Pública, comentando uma notícia da BBC sobre a exploração de trabalhadores na construção do ChatGPT. É uma perspectiva muito importante para desconstruir a ideia de que inteligência artificial substitui todo o trabalho humano, quando na verdade ela é dependente de muito trabalho. Obrigada por assistir e, por favor, mandem comentários, ficou tanta coisa legal de fora que vale continuar essa conversa. Não esquece de curtir e compartilhar se você gostou, assina o canal para mais droids da ficção e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau!